Graças e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela dádiva da vida, pelo dia maravilhoso, abençoado, pela oportunidade de ter vivido em família, ter, vamos dizer assim, solucionado alguns problemas da nossa dificuldade de vida e por estar aqui especialmente nesse dia 16 de agosto de 2025 para poder fechar o dia com a nossa meditação, nosso devocional. A gente que tinha por hábito fazer os devocionais bem no iníciozinho do dia, fomos perdendo um pouco ali o controle da situação e passamos quase que agora que fazer diariamente ao final do dia ou já quase no final da noite. Mas vamos trabalhar para tentar retomar os nossos devocionais ali para o início da manhã, para no máximo até umas 6 horas da tarde. Ele já está disponível, né? Tenho certeza que você fica ansioso, sorrindo aqui comigo mesmo. Mas a ideia é essa, a ideia é sempre disponibilizar uma meditação. Eu sempre gosto de reforçar que o propósito do nosso devocional é, primeiro, que eu tenha contato diário com a palavra do Senhor, além de outras mensagens que a gente lê, a gente procura ter esse contato diário e também te estimule para que você possa criar a mesma intimidade, a mesma afinidade com o nosso Senhor. Lembrai-vos que Deus saía lá do seu trono, lá do seu local celestial e vinha até a terra para poder conversar com Adão no paraíso, ali no Jardim do Éden, né? Isso mostra que Deus sempre foi um Deus que buscou intimidade com sua criação tão especial que é o homem. Mas o homem, ele reiteradamente, ou reiteradas vezes, ele se coloca numa situação para todo tempo se esconder atrás da moita, atrás das árvores, atrás dos galhos, cobrir o seu corpo, porque ele vive em pecados e ele entende que, na verdade, o pecado afasta a gente de Deus, mas, na verdade, o pecado, quando a gente pecar, a gente deve logo entrar num processo de arrependimento e clamar, suplicar para que Deus possa novamente vir até a gente e nos resgatar dessa perturbação. Na verdade, vos digo, o resgate já foi pago. O grande problema é que se você continuar vivendo com essa, vamos dizer assim, essa indiferença na palavra do Senhor e clamando, mas clamando para que Ele venha, para que Ele te resgate, para que Ele te cure, para que Ele perdoe seus pecados, meu irmão, Ele já perdoou os teus pecados. Agora, para que você se apodere dessa bênção, se apodere do significado do sacrifício dele, aí sim, há uma ação tua, uma ação direta, que a gente chama de aceitação, porque na verdade tu que és aceito, é tu te apresentar para o Senhor, para que o Senhor te aceite na obra dele, no reino dele, na casa dele, e como filiação eterna para a tua vida. A gente diz que a gente aceita, mas na verdade a aceitação é do próprio Pai. Mas se você já está ouvindo a palavra do Senhor, você já está entendendo, aquilo já está te movendo, teu coração está sendo, vamos dizer assim, está entrando em contrição, você está chorando, porque você se vê agora como um pecador verdadeiro, e que você, dentro do seu coração, sabe que somente Deus é que pode te tirar desse mar de trevas, desse mar de angústia, desse mar de sofrimento, amado filho, amado irmão, amado amigo, aí fica muito mais fácil, porque certamente você já é um chamado para a obra do Senhor. Você precisa agir. Bom, graças e paz. Então, nossa meditação de hoje, né, vai no Salmos 73, e a gente vai pegar o versículo 2 e o versículo 3 para a gente poder trabalhar o nosso devocional. Ele diz assim, versão ARC, tá? A gente está trabalhando na versão ARC. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Uma das grandes dificuldades da vida é a gente manter, por exemplo, a nossa perseverança no Senhor, o nosso amor ao Senhor, nossa gratidão a Ele, com firmeza, né, com o coração voltado verdadeiramente, quando as coisas aparentemente não estão fluindo. Não estão fluindo de quê? Nós não estamos sendo atendidos às nossas necessidades materiais. Querendo ou não, muita gente escolhe servir a Deus ou busca servir a Deus pelo simples fato, porque ele tem diversos problemas na vida dele e ele quer que Deus seja, vamos dizer assim, um solucionador dos seus problemas. Para falar a verdade, ele não está com uma vontade direta de entregar o seu coração ao Senhor, a sua vida, de submeter, não. O que ele quer, a crise do casamento que ele está, o marido bruto, o marido grosseiro, então a mulher desrespeitosa, eles querem achar um jeito, não, vamos tentar resolver e resolve através desse Deus, porque esse é um Deus de bênção, né? Há muitas mensagens de evangelho aí, trazendo muitas bênçãos. Não, mas eu estou vivendo uma certa miséria e Deus vai me ajudar, porque eu vou colocar aquele negócio, vou prosperar e vou ganhar muito dinheiro, aí eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque se eu estou recebendo eu também posso dar. Então a gente vê que nitidamente o coração ali não é um coração voltado para quem, mas é um coração voltado para receber. Neste caso aqui, desse devocional, desses salmos, é um salmos um pouquinho diferente, porque ele quer receber, mas o problema é que ele está centrado não exatamente por essa questão de troca, porque ele é alguém que já serve ao Senhor, já está no seu caminho, os salmistas aqui. Tanto que ele fala assim que os pés dele quase que se desviaram. E o problema aqui é o que motiva ele. Ele está tirando o seu foco do Senhor, está tirando de observar a atividade, a santidade, aquele que o nutre, aquele que o acompanha, aquele que cura suas dores, aquele que, vamos dizer assim, que lhe traz o sustento, lhe traz o fogo de vida, lhe traz tudo. E agora ele está prestando atenção na vida do seu próximo. Que legal, né? A gente prestar atenção na vida do próximo poderia nos dar a capacidade, o interesse e a motivação para que a gente pudesse oferecer a ele aquilo que diz a palavra do Senhor, que é amar o nosso próximo como a si mesmo. Ou eu amar. Mas na verdade ele não quer amar o próximo. Na verdade ele está de olho com o que está acontecendo na vida do próximo e na prosperidade que esse próximo está. Ele olha dia e noite para esse próximo e ele inveja. O coração dele já não tem mais tempo para querer amar, tempo para querer compreender as palavras do Senhor. Ele se acha injustiçado. Ele acha que, na verdade, ele vive uma vida de sofrimento, de dificuldade. Ele acha que, inclusive, não está valendo a pena
ou duvida que vale a pena estar servindo ao Senhor, porque a vida dos ímpios é uma vida de prosperidade. Entre o versículo 4 e o versículo 5, por exemplo, entre o versículo 4, não, até o versículo 9, a gente tem uma série de, vamos dizer assim, série de apontamentos, série de características que levam a fazer com que este homem de Deus não esteja agora tão preocupado com Deus, mas preocupado com a vida do seu próximo, porque ele quer viver uma vida semelhante. Ele diz assim, que esses homens não passam aperto na sua morte, eles estão firmes, eles estão sempre firmes, com a força sempre vibrante, eles estão dizendo que eles acabam, vamos dizer assim, não se envolvendo na labuta, nas dificuldades da vida, que eles não têm da mesma forma que nós temos. Ele diz, tudo isso nessa série de versículos a gente encontra que estes homens, eles não sofrem as mesmas aflições que os homens, como os demais homens, mas esses demais homens são os homens que temem e servem a Deus. Ele diz que esses homens, eles pelo contrário, eles se cercam de soberba, eles se vestem de violência, e os seus olhos e as suas imaginações, elas superabundam, elas se enchem de gordura, se enchem de prazeres, se enchem de coisas maravilhosas. Mas eles são corrompidos e tratam de forma maliciosa a opressão. São homens que nitidamente, eles falam de forma arrogante e que abrem, e que a sua boca, as palavras que saem deles, na verdade são palavras que atacam as próprias coisas do céu, o próprio Deus. A sua língua maldosa, ela percorre por toda a terra, estragando venenos. Mas ainda assim esses homens, eles prosperam. Esses homens prosperam. No versículo 10 ele diz assim, pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copos cheios se lhe espremem. E dizem, como sabes, Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Não, estes homens não têm conhecimento no Altíssimo. Esses homens, eles na verdade, eles vivem para a vaidade do mundo. Mas ainda assim, eles andam em segurança e eles prosperam e aumentam sua riqueza. E tudo isso tem consumido esse homem, que é um homem de Deus. Quando a gente chega no versículo 13, ele literalmente, ele traz o ponto principal da sua inquietação, da sua, vamos dizer assim, da sua fraqueza espiritual no momento. Ele diz assim, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Que triste, né? Nesse primeiro momento, que triste. Um homem de Deus, que ele começa a ser consumido pela inveja, começa a ser pelo pecado, porque simplesmente os seus olhos agora já não conseguem mais enxergar naturalmente toda a bondade de Deus. E o interessante é que o versículo primeiro ele diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com os limpos de coração, para com Israel e para com os limpos de coração. Mas o coração desse homem, desse salmista, já não encontra a mesma paz, já não encontra a mesma certeza. Ele, pelo contrário, ele confirma que todos os dias da sua vida ele vive sobre a aflição e ele vive sobre o próprio castigo do seu pai. A cada manhã, a cada dia, ele não tem folga. E o salmista se perde na sua angústia, na sua fraqueza, porque na verdade ele não consegue compreender essa relação entre ele ser um homem que serve, um homem que teme, e todos os seus dias, desde o início da manhã, ele passa o dia todo sendo afligido e sendo perturbado. Isso perturba a mente, isso consome seu espírito. Mas o salmista está nesse processo de sofrimento, de dúvida existencial, quando chega no versículo 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi, o fim deles. Seus olhos novamente se abrem, ele através da comunhão, através de estar na casa do Senhor, agora se entregando à oração, agora recebendo a mensagem, agora tendo comunhão com seus irmãos que também passam por dificuldades. O salmista entende que esses lugares, essa prosperidade, na verdade, são grandes armadilhas que conduzirá esses homens perversos à sua destruição. Eles serão totalmente consumidos, eles serão totalmente destruídos. E aí o salmista diz, fazendo uma metáfora, quando o Senhor, por exemplo, chegar lá, quando se ele acordar, como a gente ao longo do tempo, ao longo do que vem o juízo, eles serão desprezados e serão destruídos. E aí agora, nesse momento, o salmista, ele traz, agora o sentimento é diferente, ele diz que, no versículo 21, assim o meu coração se azedou e sinto pecado dos meus rins. Por quê? Ele continua, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Ele estava vivendo em perturbação. Isso fazia com que ele cegasse seu entendimento, seu discernimento. Ele agora deixava de ser um filho, deixava de ser uma criação especial. Tinha virado apenas um animal, algo bruto, algo sem percepção, algo sem a capacidade de sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus. Mas ele se retorna para ti. E o salmista ele chega e diz, no versículo 25, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Que maravilha!
Maravilha, maravilha. O homem estava perturbado, o homem estava em sofrimento, o homem estava desolado. Mas esse final é maravilhoso. Então que você possa dizer, meu irmão, que eu possa dizer, que nós possamos ter essa certeza. A quem nós temos, a quem nós desejamos que não seja além do próprio Senhor, do próprio Deus. Que o coração possa receber esse versículo final e possa te motivar, irmão, meu amigo, não perca tempo. Jesus está voltando. E se você não ver a volta de Jesus no primeiro momento, mas eu posso te dizer, quando teus olhos fecharem, se eles fecharem distantes do Senhor, teu destino já foi selado. Tu não terá mais uma outra oportunidade. Então, enquanto tu está em vida, enquanto pode falar, enquanto teu coração bate, enquanto tua consciência ainda existe, então, irmão, te entrega para o Senhor. Reconhece Ele como a tua vida, Senhor da tua vida. Te reconhece como pecador, entrega a tua vida a Ele e vai viver essa prosperidade. Porque esse salmista disse assim, larga de invejar esse mundo de piedade. Mas aí você me diria, eu não invejo. Você inveja assim, meu irmão. Você tanto inveja que você ainda continua vivendo nele. E na hora que alguém te faz um convite para vir para a casa do Senhor, você imagina muitas coisas que você perderá daqui que o mundo te oferece. Mas lembra do que Paulo disse. Tudo para ele, tudo que ele tinha, ele classificou como esterco. E tudo isso é podridão para as nossas vidas. Porque só o Senhor é luz, só o Senhor é vida. Fica na graça de Deus, Pai, que o Senhor possa te abençoar, possa ainda te dar tempo para que você possa se motivar aí ao Senhor. Mas lembrai-vos, a cada dia que passa, a cada minuto que passa é um tempo a menos. E vai chegar o momento para ti viver na eternidade com o Senhor, ou para você encontrar a sua condenação eterna. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor nos cuide.